Tudo bem, pessoal? Hoje eu recebo um amigo, Pastor Samuel. Pastor Samuel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Espero que esse episódio alcance a sua vida de uma maneira que Deus possa entrar no seu lar. A gente vai falar sobre bastante coisas aqui. E a gente vai começar orando para que Deus possa estar no nosso meio e alcançando o seu lar, alcançando vidas. Esse é o propósito desse projeto aqui que a gente tem feito com tanto carinho, com tanto amor. Você pode orar, Pastor Samuel, por gentileza? Bondoso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos na tua presença e apresentando, Senhor, este trabalho que sirva de edificação espiritual e de bênçãos para a vida de todos aqueles que assistirem e que participarem. Nós te pedimos a tua bênção e a tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Samuel, eu sempre começo o nosso bate-papo aqui pedindo para a pessoa se apresentar, porque a gente tem um público muito grande no sentido de que várias pessoas compartilham e a gente vai aí alcançando vários locais. Para você ter uma ideia, o pessoal de Santa Catarina estava assistindo a gente na semana retrasada, teve gente do Maranhão que estava assistindo a gente. Então, quem que é o Pastor Samuel? Quem que é o Pastor Samuel? A pessoa que está em casa conhecer. Nós nascemos aqui mesmo, né, no bairro de Austin. Eu sou ainda daquela geração que nasceu em casa. Em casa. Meus pais já eram cristãos e nós crescemos dentro do Evangelho. Hoje eu sou membro da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, presidente pastor João Nunes, e congrego aqui na Assembleia de Deus, próximo à minha casa, de Vila Maricá, onde o pastor Márcio Conceição é o pastor dirigente. E nós temos aí uma carreira pela frente de algumas instruções. Eu não tenho muita formação do ponto de vista secular. No secular eu apenas me formei em matemática, mas eu lido com também o trabalho do ensino teológico, né? Nós fizemos um curso teológico e aí nós instruímos escola bíblica dominical, liderança, seminários, nós sempre estamos instruindo aí. Mas hoje o que requer muito, né, que a pessoa tenha uma formação muito mais profunda, e nós estamos buscando isso. Mas nós temos muitas experiências, nós acabamos de chegar aqui, eu estava em casa num aconselhamento familiar, mas a nossa vida é dedicada ao trabalho do Evangelho, ao ensino, à pregação, e nós temos aí bastante, não vou dizer experiência, mas bastante ocupações, né, nessa área. Essa é a nossa vida. Para começar aqui, é interessante que ele falou que ele tem formação só em matemática. O pessoal que está em casa é um público jovem. Com quantos anos o senhor passou no vestibular para poder cursar a faculdade? Com 47 para 48 anos. 47 para 48 anos, ele fez o Enem, não é isso? Isso. E quanto tempo você estudar que o senhor entra no vestibular para tentar passar? Depois de quantos anos? E eu parei de estudar com meus 20 anos de idade. Então, quer dizer, de 20 para 47. 47, 27 anos. E aí você conseguiu uma bolsa de quantos por cento? Quantos por cento? 100%. 100%. 100%. Então, para você aí, garotão, 17, 18 anos aqui, ó, 47 anos, né? Depois de 20 e tantos anos sem estudar, passou no Enem com uma bolsa de 100%, ou seja, integral para matemática. E você, às vezes, reclamando da vida, que é difícil. O pastor trabalha, estuda, conta da casa, conta da família, toma conta da igreja, e às vezes a gente questiona aí em relação a tempo. Então, pastor Samuel, o senhor falou a respeito seus pais quando você nasce já num berço evangélico, certo? Então, para a sua fase de criança, adolescente, juventude, foi toda dentro da igreja. Entre aspas, né? Foi dentro da igreja, mas a partir dos meus 16 para 17 anos eu dei uma fugidinha. Deu uma fugida. Eu fiquei um ano tentando firmar meu espaço no mundo, mas não consegui. Não deu certo. Não deu certo, não. Não era para você. Não é para mim, não deu para mim, não. Deu, não. É interessante a gente falar o berço evangélico. Na verdade, a gente vê tanta gente que nasceu num berço evangélico que hoje está afastado, né? Não é tão fácil quanto parece, né, pastor? Não. Porque as mesmas vozes que chamam o ímpio, chamam os filhos do crente também lá para fora, né? Verdade. Nós percebemos que eu fui muito persuadido, né? Você tem aquelas persuasões do mundo. Rapaz, você é novo, que é isso? Para com essa conversa. Eu tinha um primo que sempre me encontrava vindo da igreja, então eu tinha uma biblinha pequenininha, ele pegava, me colocava na moto e dizia assim, joga essa biblinha aí, rapaz, dentro do valão e vamos ali para um forró no Parque da Biquinha.
E a gente, graças a Deus que o meu primo ainda morreu, se converteu antes de morrer, mas nós temos essas persuasões, né? O mundo dizendo, você tem muito valor, mas lá para o mundo, para as coisas do mundo, você fazia aquilo que lhe apraz, né? Quando, na verdade, você vai descobrindo que não é aquilo, mas eu retornei por uma experiência muito mais séria. Então você retorna para Jesus, assim, na verdade você não se desviou de vez, né? Você deu um passeio. Um passeio, né? E você volta com quantos anos? Antes de 18 anos. Antes de 18 anos. Só que tem um porém, né? Nesses 18 anos aí, eu conheço o pastor Samuel desde criança, né? Eu não me lembro nem quando ele foi introduzido na família, no sentido de, conheci. Não, desde que eu me entendo por gente que a gente conhece o pastor Samuel. Só que muita gente que está assistindo não conhece. E só tinha um problema muito grave de saúde, né, pastor Samuel? Quando eu retornei, porque eu me embriaguei em 1986, no Carnaval, em Austin. Eu saí com uns amigos, que graças a Deus hoje eles todos retornaram também. Nós saímos e começamos na farra, experimentar todo tipo de bebida. Fomos bebendo. Só que eu já tinha um problema desde meus 11 para 12 anos de idade, eu tinha um problema de epilepsia. Eu tinha ataques epiléticos em qualquer ambiente, o médico já tinha avisado que não podia nem sequer sentir cheiro de bebida alcoólica. E eu bebi muito, e eu fui para casa, e quando eu cheguei na casa da minha tia, eu me sujei todo, eu vomitei a noite inteira, eu tive várias confusões. E no dia seguinte eu falei, não quero isso mais. No final do carnaval eu falei, não vou fazer isso mais, porque não presta para mim, não dá certo. E passou assim coisa de 2, 3 meses, eu resolvi começar aos pouquinhos frequentar a igreja e abandonar aquilo para lá. Muitos amigos insistindo comigo, vamos continuar. E eu não tive nenhum propósito mais em continuar com aquela vida no mundo. Mas mesmo assim, depois de voltar para a igreja, continuei com problema sério de saúde, tomando Gardenal, fenitoína. As pessoas que tratam às vezes de alguém que tem essa doença sabem que precisa tomar esses remédios. E eu tomava esse remédio direto e mesmo assim eu continuava com as convulsões. Não tinha jeito, né? Porque, na verdade, segundo a medicina, você levar esse problema pro resto da vida. O médico disse que eu ia tomar remédio o resto da vida. Para poder controlar, amenizar o problema, né? Isso aí. E aí, na verdade, você teve diversas crises e você passa por esses problemas. E assim, como é que você se sentia tendo essas crises? Você questionava Deus em relação a isso? Muitas vezes eu questionei, até porque tem muitos crentes dentro da igreja que vivem ali uma vida religiosa, mas de fato não têm fé. Eu ouvi muitas pessoas, quando eu passei a frequentar os cultos na igreja, eu caí muito na igreja. Caí várias vezes com as crises epiléticas e eu ouvi várias vezes pessoas dizer, uns diziam, é demônio, outras diziam, não tem jeito, ele vai morrer antes do tempo. Aconselharam hoje a minha atual esposa, né, que eu estou há 28 anos casado, aconselharam ela a não se casar comigo. Não se casa porque você vai sofrer com problema de saúde. Você conhece a nossa irmã Cida, você ainda tinha esses problemas? Tinha esse problema. E ela visualizou várias vezes? Tudo. Caí, ela já me segurou, me socorreu na rua, na igreja. E, enfim, eu tive essa experiência de pessoas sempre dizer de forma negativa. E eu comecei a ter uma expectativa de que eu ia sofrer realmente isso a vida inteira. Porque às vezes a gente tem essa percepção de querer espiritualizar tudo e são duas vertentes, né? Tem gente que espiritualiza tudo e tem gente que materializa tudo. Verdade. São dois extremos. São dois extremos. E, na verdade, tem que ter um equilíbrio, porque nem tudo é demônio e nem tudo não é demônio. Isso. A gente tem muito essa situação. E aí você passa por esse período da juventude, que é um período difícil, com esse problema de epilepsia. Exato. Até quando isso acontece? Depois que eu voltei para a igreja, dos 17 até meus 24 anos, mais ou menos, de idade, eu ainda sofri muito com isso, tá? Quando eu cheguei no médico, ele disse que eu ia tomar remédio para o resto da vida, eu fiquei muito triste, chateado com isso, mas tive aquela... ainda cria, porque eu sempre crio no Evangelho, e um belo dia aqui, próximo à minha casa, eu caí, uns jovens viram eu caindo e foram até a minha casa. No dia seguinte, hoje estão aí vivos, pastor Gutenberg Soares, Natanael, Eliseu, quero aqui agradecê-los e louvar a Deus pela vida deles. Eles me viram e foram até a minha casa, foram lá
e disseram a seguinte palavra para mim: Samuel, nós viemos hoje aqui na tua casa para orar por você, para você nunca mais ter esse problema. Eu criei na palavra deles. Falei, é mesmo? Vocês vieram aqui para isso? Então, graças a Deus. Se falaram, né? E de fato, eles fizeram isso. E eu nunca mais tive o problema. Desde 24 anos de idade. Nunca mais. Nunca mais. E eram jovens. Eles eram jovens na ocasião. Jovens. Hoje eu conheço, pastor Gutenberg. Jovem. O Eliseu não... O Eliseu do salão aqui da praça. Eliseu do salão e o o irmão dele, Natanael. Pastor Venilton. Lá estava de isso, Santa Cecília. Isso. Todos foram na minha casa. Isso era na Vila Jurema, onde o senhor morava? Onde onde meu pai morava. Lá. Isso. Olha que testemunho, irmãos. Jovens, vendo outro jovem numa situação dessa, e resolve liberar uma palavra profética num ambiente em que todos desacreditavam. Ninguém acreditava mais, pastor Samuel. É por isso que eu observo hoje, Pablo, o que acontece. Eu anteontem até falei isso com o irmão, falei assim, eu não sei como é que pode ter gente ainda cessacionista, né? Hoje tem uns cessacionistas que diz que os dons, as maravilhas, os milagres de Deus, como é que eu vou acreditar nisso? Como é que eu vou pensar dessa forma? Por que eu lembrei disso? Porque quando eu entrei numa consagração de jovens, numa congregação bem pequenininha, que tinha lá na Rua Guapi, quem conhece Austin vai saber do que eu estou falando, bem pequenininha, quando eu entrei numa consagração de jovens, hoje o atual segundo vice-presidente da Assembleia de Deus de Austin, onde o pastor presidente, o pastor José Augusto, pastor Reginaldo Elias, um forte abraço, pastor Deus usou o pastor Reginaldo, ele era líder dos jovens e profetizou para mim dizendo as seguintes palavras, né? Eu atropelei até o testemunho. Ele disse, eu vou te curar, vou te batizar com o meu espírito, vou te colocar no meu ministério. Aí eu te pergunto, como é que você pode ser cessacionista? Eu estou curado, creio que o batismo com o Espírito Santo, a evidência é línguas estranhas e estou no ministério. Não pedi, nunca corri atrás de ser um pastor, mas eu estou aqui pela graça de Deus, testemunhando isso, senão eu não estaria aqui. Porque eu estive a ponto de morrer no centro do Rio de Janeiro, no meio-fio, na Avenida Presidente Vargas, quando eu tive um ataque e eu caí de repente para frente. Quando eu caí, o irmão só botou o braço, me puxou, o ônibus passou. Eu estou vivo pela graça de Deus. Eu ia te perguntar justamente isso. Se em algum momento dessas crises, você viu a morte. Vi. Nesse dia, o vento do ônibus passou e o ônibus buzinando. Foi embora. E eu fiquei em pé porque o irmão botou o braço e me puxou para trás, para cima da calçada. Porque eu teria caído, o ônibus ia passar por cima de mim e eu não estaria aqui de jeito nenhum. Então eu não posso acreditar que o Deus que nós servimos fez milagres apenas quando Jesus veio no mundo em carne e ele operou essas maravilhas. Eu creio que os dons espirituais, as maravilhas, os milagres perduram até Jesus voltar. E é engraçado que a vida do pastor Samuel, para você que conhece, é uma sequência de milagres, né? Porque você percebe tudo isso. Ele poderia ter morrido, ele poderia estar até hoje com a epilepsia, poderia não ter casado com a irmã Aparecida, porque né, de tantas palavras negativas que lançaram contra aquele ministério. E aí você casa com a irmã... É Maria Aparecida? Maria Aparecida. Quantos anos você casa? Você casou com? 25. 25 anos, bem jovem também. E aí, qual que é a base da família, né? A pessoa casa e se planeja para ter filhos. Eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho planejamento de ter futuramente, se Deus quiser. E aí, quando você casa querendo ter filho, tem outra palavra negativa na sua vida, pastor. Tem outro problema. Tem outro problema. A minha esposa passou a não entender por que ela não engravidava e quando foi fazer os exames tinha endometriose. Ficamos 8 anos casados e ela com endometriose. A última notícia que nós tivemos do médico foi quando eu estava em casa esperando ela chegar do médico, porque ela tinha ido levar os exames, ela fez uma ressonância e ela levou o resultado para o médico e uma junta de 6 médicos disseram para ela que ela morreria em 3 meses porque estava com tumor na hipófise. E por isso o organismo dela não tinha distribuição dos hormônios e ela sofria da endometriose em função disso e, consequentemente, se ela operasse, se ela abrisse a cabeça, morria, se não, morria. 3 meses, ela chegou em casa soluçando, chorando. Só para poder a gente contextualizar, a endometriose
A grosso modo. Eu não sei bem explicar perfeitamente, que eu não pesquisei profundo. Claro. Sei que a endometriose é um atrofiamento dos hormônios que vai condicionar o organismo da mulher a engravidar. Ah, sim. Mas só para a gente poder contextualizar. Isso com 8 anos de casado. Então ela chega em casa com um decreto de que... Um decreto que ia morrer. Primeiro que não ia ter filho, depois, claro, que obviamente ia morrer. Isso. Era melhor não ter filho. Não sei qual era melhor. Eu não sei o que era menos pior, né? Não ter filho ou... E aí, como é que é? 3 meses, morre, não morre? O médico... Na verdade, não foi um médico só, foi uma junta de 6. Aí depois disso nós começamos a orar, então. Eu falei, não, bota esse exame aqui, vamos orar a Deus, porque Deus vai dar uma resposta, não vai ficar assim, não. Eu criei numa palavra que eu li sobre, se não me engano, foi Jacó, que amava a Raquel, e Raquel era estéril. Ele orou, Senhor, e Deus abriu a madre de Raquel. Eu falei, não, vou orar por você. Oramos e deixamos lá o exame, e nós, com 2 para 3 meses, ao invés de acontecer o que a médica disse, que 2 a 3 meses depois ela estava grávida. Quer dizer, não morreu e engravidou. Não morreu e engravidou, né? Eu lembro que você uma vez falou que o médico disse para vocês que vocês seriam eternos namorados. Eternos namorados, vocês vão ser eternos namorados. Não terão filhos. Não terão filhos. E aí, de propósito, né, que eu às vezes faço as coisas de pirraça. Peguei o médico que disse que ela não teria filhos, eu levei ela no mesmo médico para constatar que ela tinha filhos. Aí ele fez o exame e falou, a natureza surpreende a gente. A natureza. A natureza é que surpreendeu. Se a natureza, quem criou foi Deus, né? E Deus mesmo é que surpreende, não é a natureza. E aí tá hoje lá a Sulamita, não é isso? 20 anos. 20 anos a Sulamita. Fez 20 anos, dia 15 agora de julho. Então, quer dizer, Cida não teria filho, ia morrer, e hoje está lá com 20 anos o fruto do casamento do pastor Samuel, junto com a nossa irmã Cida. E o evangelho, você casa aos 25 anos, e aí sempre com trajetória no evangelho. E aí, como é que vem o ministério de pastor na sua vida? Como é que claro, seus pais cristãos, mas alguém olha para você, o pastor Reginaldo fala da promessa lá atrás. Como é que aconteceu essa migração sul do jovem Samuel para o ministério de pastor? Eu fui congregar numa Assembleia de Deus lá em Nova Iguaçu, do pastor, na época era o pastor Hernandes Leal. Isso, Hernandes Leal. Em Bairro Brasil, eu fui congregar lá, e lá eu fui ordenado, consagrado ao diaconato. Não fiquei muito tempo lá, era um pouco distante, mas nós tínhamos simpatia por vários irmãos que lá congregavam, mas eu saí de lá e fui para uma igreja, vim para a igreja com o pastor João Viga, lá em Queimados, e ele me colocou lá para dirigir uma congregação. João Viga é o doutor? O doutor João Viga. Aí me colocou para dirigir uma congregação, e um dia ele falou, eu preciso de te ordenar evangelista, preciso de te colocar como evangelista, porque você dirige o trabalho, você dirige a igreja. Não passa pelo presbitério. Não passa. Aí eu falei, que é isso, pastor? Ele assim. Um dia ele dobrou o joelho do meu lado para orar e disse assim, olha, eu orei a Deus e Deus falou comigo que não é para te levar evangelista, é pastor. Eu falei que aí o coração disparou e tal, deixa nas mãos de Deus. E assim aconteceu. A congregação era onde? Bairro São Simão. Lembro perfeitamente, já estive lá, só não sabia que o senhor tinha passado por lá. Eu lembro que nós, alguma amizade, pastor João Viga, com meu pai e tal, e algumas vezes nós frequentamos. Eu era muito criança, não lembro se de repente na ocasião que eu fui, só estava lá, mas não sabia desse detalhe, não me recordo. E é interessante. E eu fiz a pergunta justamente do presbitério, porque também meu pai não passou pelo presbitério. E às vezes a gente acha que é uma escadinha. Pensa que é uma escadinha, pensa que é uma hierarquia, né? Não, hoje eu estou evangelista também, e algumas pessoas questionaram, Pablo, e o presbitério? E aí, você vai questionar o quê, né? É complicado porque, na verdade, não é uma hierarquia, não é um quartel-general, né? Isso. Então, assim, a partir do momento que a pessoa... Eu creio o seguinte, a pessoa aceita Jesus, tem que passar por um processo, porque tem gente que aceita Jesus hoje e amanhã já é pastor. Não é assim que funciona também, né? Não. Tem toda uma trajetória, até mesmo para poder você ter experiência no sentido de conhecer, de tudo mais. Mas é interessante essa situação. Ele só vai lá para o bairro São Simão, na ocasião não era do jeito que é hoje, né? Não era não. Era um bairro muito simples, tranquilo, simples. Não era isso. E aí, pastor João Viga. Aí nós ficamos lá um tempo, lá que nós conhecemos o Aloysio, a Edneide, lá que nós conhecemos esse pessoal lá. Eu ia chegar nesse ponto daqui a pouco,
Porque assim, eu disse aqui, desde que eu me entendo por gente que eu conheço o pastor Samuel. Mas como é que a família Rangel, no caso do meu pai, pastor Paulo Rangel, conhece Samuel? Você lembra? Lembro. Teu pai me conheceu na congregação aqui na rua Paulo Roberto. Paulo Roberto. Preguei uma vez ali numa festividade. Isso deve ter... Eu tenho 33. Isso deve ter uns 30 anos. Não tem mais do que isso, porque eu lembro que tua mãe estava grávida. De você. Tem mais do que isso. Teu pai me conheceu ali, e a partir dessa época... Trocaram o WhatsApp? Aí trocamos. Aí o teu pai passou a me levar para pregar nas festividades de jovens lá no Rio Douro. Então, no Rio Douro. Aí passei lá direto. Todo ano eu era convidado para ir lá pregar. E jovem ainda, não tinha nenhum cargo na igreja. O único cargo que eu tinha, eu era segundo líder de jovens da minha igreja lá em Doutor Renato. Assembleia do Doutor Renato. Isso há mais de 33 anos atrás. Então, quer dizer, e aí você conhece, eu me lembro um pouco do início, não era uma congregação, um ponto de pregação no bairro Luiz de Camões. Isso. Ali tem história. Foi oriundo do bairro São Simão. Então, o ponto de pregação do bairro do Luiz de Camões veio do São Simão. Do São Simão, por causa do São Simão. Depois que eu saí de lá dessa igreja do São Simão, é que o ponto de pregação do Camões eu passei para o Rio Douro. Então você conhece a Luísa lá Um abraço para a Luísa, hoje mora em Santa Cruz, não é isso? Eu estive lá, rapaz, deixa eu ver se eu me Santa lembro. Cruz. Realengo? Não é Realengo, não. Rapaz, me perdoa aí, que eu estou esquecendo até o lugar onde o camarada mora. Depois ele vai ligar para mim. Jesuítas, Campo Grande, aquela zona oeste. A região de lá. Ele morava aqui no bairro Camões, Luiz de Camões. Mas congregava lá no São Simão? Congregava lá. Ia longe, ele ia para lá. Porque ele atravessava... contramão, porque se você for pela Estrada Carlos Sampaio, você tem que passar pelo campo, ou você volta pela Carlos Sampaio todinha, contramão. Ele ia lá para lá. Ia lá. Ele com 5 filhos, tudo pequenininho. Um de colo, o de Conner, a gente chama de Conner, que é o pequenininho. É o mais velho hoje. É o Edney. O Edney. O nome dele é Edney. Tem o Gabriel, não tem? Ia com ele no colo, o Gabriel, o Zé, e as 2 garotinhas. E assim, para lá. Era muita gente. Muita gente. E aí começa um trabalho no Luiz de Camões que deu muito fruto, né, pastor? Deu. Deu muito fruto. Hoje nós temos aí o Pedro, que é lá da Igreja Paz e Vida. Ele é pastor na Paz e Vida. Veio de lá. Fruto de lá. Já está dando aula de teologia e tudo, aí, camarada. Eu não me recordo, mas se eu ver foto, de repente eu lembro. Olha como é que são as coisas, né? E você deve estar ouvindo a gente... Bairro São Simão e Luiz de Camões, São Simão, sim, era uma congregação, mas o Luiz de Camões era uma casa, né? Era uma casa. Era um ponto de pregação, era uma meio que garagem, uma varanda. Era uma varanda da casa do Aloysio. A mãe dele morava do lado, era a casa dele ali. E a gente começou a trabalhar numa... O que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, toda a igreja, quase todas as igrejas hoje no Brasil, não sei no exterior, que eu não tenho experiência de missões no exterior, mas quase todas as igrejas nascem numa varandinha, num barraquinho, numa casinha insignificante. E Deus começa a operar muitas coisas e cresce e se torna um mega templo. Hoje, Assembleia de Deus Rio Douro tem algumas filiais em Ausch e começaram onde essas filiais? Na garagem da minha casa, lembra? Lembro. E quem era o dirigente? O saudoso pastor Manuel. Meu pai. Isso. E assim, é interessante que a gente fala, igreja. E na verdade não era igreja num templo, era uma garagem. Eu lembro, pastor Samuel, que assim, eu começo a entender um pouquinho devia ter, sei lá, 10 anos. Eu me recordo que ali era um trabalho de libertação. Ali era libertação, né? Era. No sentido de espiritual mesmo. Era uma coisa bem muito complexa nesse sentido. Porque nós temos que entender assim, quando eu quero fazer um trabalho, ter o propósito, e quando Deus resolve ter o propósito de fazer algo diferente no lugar. O que eu passei a ficar impressionado ali é de todo sábado que a gente ia fazer um culto à tarde, 1 ou 2 pessoas aceitando Jesus. 1 ou 2 pessoas se convertendo. Sempre, às vezes era 3, 4, e aquilo me deixava assim, maravilhado. Como é que pode? Eu nem chamo ninguém aqui, a gente nem faz nenhum trabalho no bairro. E o Aloysio convidava os vizinhos, não, vai lá, daqui a pouco 2, 3 pessoas estavam lá, vizinhos dele não crentes, daqui a pouco estavam
se convertendo, muita gente. E é interessante que, traduzindo, as pessoas estavam sedentas de Cristo, né? Sedentas. Estava. Quantas pessoas, Eu lembro que tinha aquela família do Elias lá, que já eram crentes, mas ajudavam também. Lembra do Elias, né? Família Silva. Isso. Que tinha um montão também. E depois do trabalho do Camões, que aí você pega o trabalho do Camões junto com a monte de pregação que era na minha casa, e aí surge a congregação de Três Fontes, que hoje é onde eu congrego. Perfeito. Quer dizer, 2 pontos de pregação, que de repente alguém olhava e não dava nada, vai gerar uma congregação, né? Isso mesmo. Quanta gente que hoje não dá nada por determinados trabalhos. Porque é fácil você ter um dinheiro, ter recursos. Compra um galpão. Ou então aluga um ambiente, um mega ambiente muito bom, bem equipado, já com ar-condicionado, com bancos, com som, tudo. Isso eu não acredito que igreja nasce assim. Desculpe, não acredito. Igreja, no meu ponto de vista, nasce de pessoas neoconversas. Vão se convertendo, isso vai crescendo. Forma-se do embrião, nasce uma igreja e ninguém segura. A gente tem exemplo de igrejas em Auschwitz hoje grandes que começaram justamente como ele falou. A gente tem um exemplo da Palavra Fiel aqui, que hoje é uma referência em Auschwitz, começou numa lojinha. Se você for olhar as fotos aí, um abraço para o pastor Felipe Araújo, começou numa lojinha. E hoje é um templo, e as pessoas olham, a igreja é grande, mas não sabem como é que foi que aconteceu, né? Exato. E assim, exatamente isso. Hoje as pessoas observam, veem o pastor Samuel, veem a caminhada também do pastor Paulo Rangel, meu pai, mas não sabem o quanto... Porque o sacrifício que está por trás de algo que você construiu, quase ninguém vê. Quem não participou, quem não estava junto, não percebe isso. Por isso que o Evangelho é uma obra de construção de princípios, construção de sacrifícios, forças unidas, que produz alguma coisa, né? Isso, às vezes, redundam em obras visíveis, mas as obras visíveis que vimos veio de algo invisível, algo que estava no coração de pessoas, propósitos, ideais, força de vontade, e quando você se dispõe a isso, Deus começa a fazer muitas coisas. Claro, eu digo começa que ele já começou há muito tempo, mas Deus opera porque ele tem o propósito maior naquilo ali de glorificar o nome dele. Hoje o senhor é professor de teologia, hoje o senhor prega aí. Como é que começou a desenvolver o Ministério da Palavra? Para quem não sabe, o pastor Samuel, ele toca, ele canta e prega. E modéstia à parte, muito bem. Como é que nasce esse desejo pela palavra? Porque tem gente que entra na igreja, conhece a Bíblia, estuda a palavra, mas não desenvolve o ministério do ensino, do mestre, né? Que está acostumado a entender. Como é que surge no seu coração esse desejo? Foi um desejo? Foi uma coisa natural? Como é que aconteceu? Eu sempre admirei quem pregava, né? Sempre vi, olhei para as pessoas que pregavam. Se você falar de 40 anos atrás, ver um pregador pregando uma mensagem genuína, isso chamava atenção de uma forma maravilhosa. Então, eu criança ainda, eu ficava admirado com alguém que conseguia desenrolar uma mensagem, conduzir para aquele ponto tão importante que me chamava atenção. Quando eu fui crescendo, que eu retornei para a igreja, meus 17, 18 anos, eu comecei a ser chamado para pregar para crianças. Preguei muito para criança também. Então, eu falava de modo bem assim, como vou dizer, brincando com as crianças, contando histórias, história de Davi, história de Moisés, enfim, ia contando as histórias. Só que quando eu fiz meus 23, 24 anos, que a época que eu fui curado, alguém me chamou para fazer um seminário. Falou, poxa, você gosta de pregar, então é legal se você fizer um seminário. Aí eu fui para a ETAD, Escola da Assembleia de Deus, Escola Teológica da Assembleia de Deus. A antiga ETAD. Eu nem sei se funciona ainda hoje lá em São Paulo, que era em Campinas, a sede dela, mas eu fiz aqui na Assembleia de Deus do pastor, que era o antigo pastor Moisés, né? Assembleia de Deus Comendador Soares. Eu fiz o curso, depois me chamaram para um outro, que era a igreja que era o pastor Teotônio, lá no Ouro Fino, que hoje é o pastor Isaías Coimbra. Fiz o curso lá de novo, outro curso muito bom. Nós estudávamos 4 dias por semana. Hoje é uma segunda, terça, quarta e quinta. Não, segunda, terça, quinta e sexta. Eram 4 dias. E aula como escola mesmo. A gente entrava às 19 e saía às 10 horas. Eram 3 tempos de aula mesmo, bem acirrado. Cada um tempo era uma disciplina. E nós estudamos muito.
E graças a Deus nós fizemos o curso, ele foi muito bom, tivemos muitas experiências com muitos pastores, muitos professores, e a partir daí veio acendendo, e daqui a pouco as pessoas começaram a me convidar, E aí, me convidando, prega aqui, prega ali. Eu não sou pregador de renome, mas o que eu ia dizer antes, a gente não conta testemunhos que Deus opera em lugares pequenos. Eu pregaria, às vezes eu fico olhando, um pregador de renome, se ele assumisse em qualquer lugar, eu acho que ele apreciaria mais a mensagem dele do que ele querendo só ir nos megatemplos. Se ele apreciasse os lugares pequenos, quantas coisas Deus tem para fazer por intermédio porque de muitos pessoas. deles começaram nos lugares pequenos e não retornam para os Não lugares retornam pequenos. mais, não retornam. Se falar que retorna, porque é mentira, irmão. Não Tem retornam. um outro aí que de vez em quando faz um vídeo lá, só para poder dizer que vai, mas você sabe que não vai, né? Não é... E interessante que aí começa a desenvolver. O senhor prega hoje desde os megas templos, que a gente tem observado, como nas igrejas pequenas até hoje. E não faz distinção. Tem um vídeo aí, eu estou cantando aí, tem um vídeo aí, posso mandar, postar para o pessoal. Eu cantando numa igreja, deveria ter uns 15 membros, uns 15 crentes num culto. Não tem problema. É a coisa melhor. As maiores mensagens de Jesus foi para uma pessoa. Zaqueu, a mulher samaritana, Nicodemos. E eu estava até conversando ontem com um amigo, estava conversando, o pastor Samuel vai lá no podcast e tudo mais, e a gente tem algumas referências no sentido de que aquele ali conhece a Bíblia, aquele ali eu estava relembrando o presbítero Antônio, olho puxadinho, sei. Eu estava falando, olha, eu tô para conhecer gente tão inteligente no sentido de buscar a palavra. Ele fez a iPad comigo. Tá? Com o pastor Samuel, eu lembro, rapaz, ele falava manso, devagar, calma. Mas ele chamava uma atenção, e eu criança, eu lembro disso, ele já dorme nos braços há quantos anos, mas eu lembro porque a calma, a paciência com que ele pregava a Bíblia, irmão, não é conversa fiada, não, era a Bíblia. E aí, você tinha alguma referência na juventude, assim, que o senhor se lembra de aquele ali, o senhor citou na época que era difícil, você lembra, Samuel, na sua juventude, alguém que te chamava a atenção no ponto de vista, aquele camarada ali é brabo. Tem. Eu tenho em mente, em Austin, quem pregava que tinha uma... Eu não sei hoje como está, mas é o Márcio, o sobrenome dele eu esqueci. Tinha uns jovens, o jovem Márcio, e eu tenho hoje um pastor que ele está no Ceará. Talvez ele vai... Eu vou mandar o link para ele assistir, que me admirou muito, ainda quando jovem. Quando criança, eu tinha alguns jovens que pregavam. Mas depois de um certo tempo que eu conheci pastor Sebastião Aragão. Ele está lá no Ceará. Ele me chamava a atenção a mensagem dele, porque ele conseguia seguir um perfil tanto na graça como no conhecimento. Ele conduzia a mensagem e aquilo me dava uma... Me chamava a atenção de uma forma que eu ficava... Um dia eu prego, esse camarada está pregando, eu quero pregar assim. Viu? Quando você é criança, fala, quando eu crescer, eu quero... Quero ser igual a ele. Quero ser igual a ele. Então, mas existiam, desde a minha infância, pessoas que pregavam e me chamavam a atenção. Eram mais jovens que tinham aquele ímpeto. E uma coisa também que eu gostei muito de fazer, que apreciei muito, era pregar. Eu, às vezes, juntávamos Jorge Damião, Natanael, o Gutenberg e eu pegávamos o trem até a Central pregando. E depois voltávamos também pregando. Ó, agora eu canto, você prega. Um com violão, outro com pandeiro, um com a Bíblia. Muito bom. A gente tem que ter uma experiência, né? Eu anotei algumas coisas aqui, e numa dessas aqui, você acha que a gente, mantendo essa linha de raciocínio, hoje, século XXI, ano 2023, de repente tem pessoas que vai estar assistindo a gente, nem é mais a 2023, de repente já passou os anos. A igreja evangélica hoje, eu digo a nossa igreja, nossa denominação, não vou nem dizer as outras, que às vezes a gente não tem propriedade para falar que a gente não está no dia a dia. Não está no meio. Mas a Assembleia de Deus hoje perdeu a essência? A essência que eu digo é fazer o que o senhor falou aí. Pegar um trem, fazer um ar livre, um evangelismo. Você acha que a gente perdeu isso ou a gente só migrou para outras formas de evangelismo? Porque, por exemplo, há 20 anos atrás não tinha o que está tendo agora, a gente poder conversar. Você acha que a gente migrou
Ou a gente realmente acomodou e perdeu alguma coisa? Existem alguns fatores prós e contras, né? Por exemplo, o comodismo realmente existe hoje. Muita gente está acomodada. Eu posso ser membro até Cristo em casa, não tem problema. Mas, por outro lado, as ferramentas que temos hoje de tecnologia é excelente para você continuar fazendo um trabalho eficiente e Deus operar por meio disso. Mas existe também uma mudança de cultura. Por exemplo, eu fico analisando irmãos que botam uma caixa de som em um bairro, coisa que eu sempre apreciei fazer, muito importante, bota ali numa esquina, num bairro, e você começa a tocar um violão, cantar um hino, pregar uma mensagem. As pessoas não estão muito ligadas nisso. Eu já percebi que as pessoas não prestam atenção. Mas a palavra está sendo pregada, mas eu tenho que semear sabendo que eu estou em terra fértil. Sim. Se eu semeio jogar semente fora. Jogar semente para qualquer lugar, eu jogo a semente fora. As pessoas estão extremamente carentes de que você se aproxime delas e comece a dialogar com elas, a conversar, a arrancar delas coisas que estão no coração, coisas que você precisa de... As pessoas precisam se resolver. Hoje o evangelho está mais necessário no campo pessoal, individual. Você ir até o indivíduo, na casa da pessoa, no trabalho, no seu dia a dia com ela, numa conversa, num bate-papo, você conduzir a pessoa a Cristo. Uma coisa que também nós tínhamos e não temos hoje, não temos, que eu digo que eu não tenho vivenciado e visto, os cultos nos lares. Exatamente, isso. Eu lembro que na nossa congregação, era de 15 em 15 dias, era sorteado um lar e fazia um culto lá. E quanta gente aceitou Jesus justamente nos lares? Nos lares. E hoje, eu não vou dizer que não tem, mas é muito difícil. E essa questão que o senhor falou, realmente às vezes a pessoa está mais carente no sentido de trocar uma ideia pessoalmente. Então acho que realmente a gente migrou muita coisa, mas muita coisa ficou perdida no tempo, né? Ficou. Tem valores que foram abandonados, né? Porque o evangelho tem que tratar o indivíduo. A coletividade, ela nasce do indivíduo. Claro. Da pessoa. De um para o outro. Você vai edificando pessoas e você cria aquela... acaba surtindo efeito na coletividade. Se você se impressionar, porque a igreja hoje, o que mudou na igreja hoje? Na nossa, vou dizer na nossa. A igreja está muito voltada para o momento litúrgico. Aquele momento. O que se produz naquele momento de 2 horas de culto, ou mais um pouquinho, o que se apresenta ali é o que se interpreta por evangelho. Quando, na verdade, o evangelho é algo que é vivenciado no dia a dia, no seu cotidiano. É antes daquele culto que é antes. Lá o sacrifício já está... Lá o cordeiro já tem 1 ano, já está preparadinho, não deve ter mancha, nem defeito. E aquilo que o senhor falou no início, até falou, tem gente que só frequenta, não conhece a Cristo. Não tem nenhuma experiência. E isso aqui é muito triste, pastor. Eu digo que é muito triste porque a gente percebe pessoas totalmente rasas na palavra, que tem 10 anos de crente, não conhece a palavra. Isso. Você vê o camarada na igreja, vai lá em todos os cultos, mas alguns ainda não tiveram uma experiência com Cristo. Isso é culpa da própria pessoa ou você acha que da liderança também tem um certo... Tem responsabilidade de ambos, porque eu sempre cito as 2 vocações importantes de Jesus. A primeira é vinde e aprendei. A segunda é ide e ensinai. Você vê que elas são opostas. A primeira é vinde e aprendei. Então, muitas pessoas não querem hoje aprender, mas querem ensinar. Quer apresentar aquilo que ainda não teve experiência. Né? Quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Existe 2 coisas nesse vinde e aprender. É você aprender o fundamento da fé, que é as escrituras, e tem que ter alguém para ensinar. E é você ter a experiência pessoal com Cristo na sua vida. Entendeu? Hoje não precisa de ninguém me falar de milagre. Eu não dependo de ninguém estar falando, Jesus faz milagre, não faz, mas eu não preciso de saber disso, se ele faz ou não. Eu só preciso saber se ele quer fazer. Entendeu? É como o leproso falou com Jesus, se quiseres, pode me tornar limpo. Então o problema não estava no poder, estava no querer. Então essa experiência, essa condição que eu tive diante de Deus, ninguém arranca de mim, porque é algo pessoal, está marcado em mim. Entendeu? Você acha que falta, de repente, nos indivíduos uma experiência? Experiência e um aprendizado. Porque hoje nós temos o que Daniel falou, a ciência se multiplicou, né?
Estamos com a ciência, estamos avançados em tecnologia, em conhecimento humano, muita coisa. Então, as pessoas fazem ali um curso de psicanálise, faz um curso, eu não tenho nada contra. Um amigo meu, o pastor Reginaldo, me chamou para fazer, Claro. eu faço, não tem problema nenhum. Mas ele acha que está preparado para o ministério porque fez um curso secular. Olha, eu fiz teologia, bacharel, doutorado, mestrado, eu fiz... Muito Beleza, bom, tem que fazer. Mas a sua experiência com Deus tem que andar em conjunto. A gente conhece tantas pessoas analfabetas, a gente conheceu, né? Hoje é muito difícil ter alguém analfabeto, que tinha experiências com Deus que não se podia comprar com teologia, com seminário. Tem que fazer, tá? Eu digo que hoje em dia, se o cara não fizer o seminário, ele tá enrolado. Mas a gente tá muito mais fora disso. Não é porque você fez o seminário que você teve uma experiência com Deus. É diferente. Perfeito, a experiência é indispensável. É única, é pessoal. E às vezes até intransferível, porque de repente o pastor Samuel conta o testemunho dele e para mim é insignificante. Porque por aquilo ali você não passou. E às vezes para quem está acompanhando, isso é coisa pequena. Porque cada um tem um jeito de medir a dor do outro, a situação, e isso é muito complexo também. Pastor Samuel, tem uma pessoa também que eu admirei muito, que traz boas lembranças, que é seu pai, Pastor Manuel. Né? Fez história em Alves também, né? Quantas igrejas ele passou, hoje dorme no Senhor. O hábito do meu pai na igreja era escola bíblica dominical e evangelismo. Meu pai, quem conhece meu pai hoje, para qualquer pessoa que eu ligo, quando ele faleceu, eu falei, fulano, meu pai faleceu, rapaz, o teu pai na escola dominical, só se lembra disso. Então, sempre as pessoas lembravam do meu pai nessa dedicação. Meu pai nunca fez um curso teológico. Eu pelejei com ele, levava ele no seminário, insistia, pai, só tem que fazer, mas ele não fez. Até começou uma vez, mas não continuou, durou pouco tempo, mas ele era assim, ele falava, quando ele pegava a Bíblia, ele ficava insistindo em raciocinar sobre aquilo, porque a Bíblia é racional. A Bíblia não é um livro misterioso, não é um livro cheio de mistério para você chegar. Não, tem mistérios na Bíblia? Claro. Tem. Mas não é uma Bíblia assim, não é algo utópico, de que você cria fantasias. Precisa tentar... Não, alguns textos você consegue ler. Agora, é claro, tem a inspiração do Espírito, sim, a condução divina, que o Espírito Santo vai dar o discernimento para você entender aquilo ali, sem dúvida. Porque o ateu vai ler e para ele é interessante que alguém vai dizer que a Bíblia, que é o único livro que você lê e o autor está ao seu lado. Né? Está presente. Está presente. Verdade. Então, e o pastor Manuel teve essa audácia, essa vontade, esse ímpeto de fazer isso. Meu pai fazia normalmente. Então, eu criei o hábito de aprender. Nós estávamos falando sobre pregadores, por exemplo, dificilmente você vai ver um pregador. Eu não digo que não tem. Claro, claro. Mas, às vezes, você vê um indivíduo muito afoito para pregar e você nunca viu o cara na escola dominical? Eu nunca vi o camarada numa oração, nunca vi. Ele trabalha como se ele fosse independente, ele não depende de ninguém. Ele é escuso no que diz respeito às experiências, a ser edificado por outro. Eu tenho que entender que você edifica a minha vida. Eu posso ter a formação que for, posso ter um mega doutorado, mas você pode edificar a minha vida espiritualmente. Essa experiência essa troca no sentido de... Senão a igreja não tem sentido. Porque na verdade tem que estar todos reunidos ali. E aí como é que funciona? E daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema também, porque tem a questão dos desigrejados hoje em dia. É muito complicado. Pessoal, a gente vai dar uma pausa para poder completar aqui o copo de água. Eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube aí, a gente vai deixar o link aqui embaixo, tá bom? Vamos deixar também. Segue também a nossa página no Instagram, no Facebook, a gente está em todas as redes sociais. Vou deixar agora também aqui o contato do pastor Samuel, vai estar na tela em algum lugar aí. Pastor Samuel, ele prega para criança, jovem, adolescente, ministério. Daqui a pouco vai falar um pouquinho mais, idoso, no asilo, no centro de recuperação, no orfanato, para famílias, muito bom. Tá? A gente vai deixar o contato dele aqui, depois ele no finalzinho ele vai deixar também, vamos repetir o contato, mas agora nessa pausa que a gente vai dar, o contato do pastor Samuel Silva também, tá bom? Vamos encher o copo d'água aqui, daqui a pouco a gente volta. Pessoal, copo cheio, a gente estava conversando aqui, em breve a gente vai tentar fazer um debate aqui, né? E aí a chapa esquenta, né, pastor? Porque é complicado. O pessoal já está com bastante tempo aqui, assim, quando a conversa é boa, realmente a gente vai ganhando tempo e tem sido realmente
agradável. Pastor Samuel, hoje o senhor prega para casais também, encontro de casais? É, Eu lembro que eu já fiz alguns encontros com jovens, e o pastor Samuel dava palestra pra gente sobre namoro, noivado, sobre casamento. E aí, agora, aí como é que tá? Continua pregando para jovem, nesse ministério, mais para família, como é que tá aí? continuo. Jovens, continuo dando as palestras para namoro, noivado e casamento, e também para casais. Nós tivemos há pouco tempo aqui na Santa Cecília, um encontro de casais ali, tinha uns 30 casais. Já são 60 pessoas. 60 pessoas, mais ou menos. Nós fizemos lá um trabalho, nós temos sempre... Eu acabei de chegar para aqui, para para fazer esse encontro maravilhoso. Eu estava na minha casa com aconselhamento de casais. Mas assim, não estou dizendo que eu sou o expert nessa situação. Não. Mas as pessoas nos procuram e eu não posso rejeitar. E as vivências e experiências que o senhor tem ao longo do seu ministério, afinal de contas são mais de 40 anos, né? Também te capacita no sentido de poder tratar um pouquinho, né? Porque essa experiência, sem dúvida, é o que eu falei, a experiência marca, né? Não tem jeito. É aquela história, eu já vi esse filme antes. E eu vou poder te dar uma melhor solução para o caminho que você tem vivenciado aí também. Então, o pastor Samuel tem prega desde criança, jovem, adolescente, e é muito bom também esse trabalho que ele tem feito aí. Hoje o senhor está lá no pastor, o senhor falou, mas eu esqueci. Pastor João Nunes, Assembleia de Deus. Hoje na Rua Maricá. Aqui é o pastor Márcio Conceição. Na Rua Maricá, uma igreja linda também aqui. Mandar um abraço, pessoal. Espero que estejam assistindo a gente. Eles vão assistir. Assistir no nosso canal. Pastor, a gente vai voltar para alguns temas aqui, mas eu quero inaugurar aqui agora um quadro. Bênção ou prova? Começar com o senhor. Editor, bota aí bênção ou prova. No caso, editor sou eu, o produtor sou eu. É tudo. Bota aí bênção ou prova. Pastor, eu vou te fazer uma pergunta ou uma situação, e o senhor vai me dizer, do ponto de vista do senhor, se isso é bênção ou se isso é prova. Ou seja, o senhor aprova ou o senhor rejeita. Isso aqui, gente, é a opinião dele. De repente, a dele não é a minha. Ele discorda, eu concordo, a sua é uma, mas a gente está aqui para justamente poder conversar esse papo descontraído. Pastor, bênção ou prova? Festa junina gospel. Você tinha que mexer nesse negócio. Bem, hoje nós temos muita facilidade de conciliar o evangelho com cultura, né? Com a cultura secular. Então a gente não tem muito tempo que eu vi uma igreja, não vou citar o nome, não quero aqui ser antiético. Entrar no mérito. Mas essa igreja estava inventando a cervejinha gospel, a boate gospel, o cigarrinho gospel. Não, mas não tem nicotina. Não, mas a cerveja que nós tomamos não tem álcool. Eu não sei. Se não tem álcool, então não é cerveja. Enfim, as pessoas criam um monte de coisa. Aí, o problema é que, me perdoem você que se tua igreja faz isso, mas o resultado disso são púlpitos pobres da palavra. Púlpitos pobres da palavra, crente que não são edificados, está sentindo falta de alguma coisa para poder preencher. Eu não tenho necessidade de preencher evangelho com nada. O que tem que atrair o pecador à igreja não são inovações, não são coisas, é só a palavra. O pecador precisa de se arrepender. Ele não precisa de encontrar na igreja uma cultura que se conforme com a vida que ele uma coisa que ele já tinha experiência lá fora. Já tinha experiência lá fora. Ora, se eu danço quadrilha de festa de São João. E para quem não sabe, eu acho que é bom até pesquisar, a festa de São João, ela é uma comemoração de João Batista ter sido decapitado. Por que eu vou comemorar a morte do servo de Deus? É só você buscar e pesquisar isso. É tão simples de entender. Agora, se é uma festa pagã, por que eu vou reinventar essa festa dentro da igreja? Ah, não, irmão, mas acontece... Tá legal, chega mês de junho, começa o inverno, junho, julho. Você quer fazer uma festinha lá, cozinhar um milho, assar uma batata na tua igreja? Pode fazer. Agora, não fantasia as crianças da sua igreja. Um chapeuzinho com bigodinho, roupinha retalhada lá, para poder dizer que está comemorando, porque isso eu não acredito que Deus se agrada disso. A gente vive no Brasil
E culturalmente, você tem aí no inverno, você toma uma sopa, você come um milho assado, problema nenhum. Agora, o problema é a gente querer remeter isso a uma tradição pagã, que você está dizendo. Adaptar, né? Adaptar. Aí eu adapto, aí tem o carnaval gospel, aí você começa a pesquisar sobre o carnaval. Eu tenho uma pesquisa sobre o carnaval desde o Egito. Carnaval no Egito, na Babilônia e em Roma. Coisa macabra, maligna. A gente está falando de festa junina, mas são coisas que são de cultura. São coisas ligadas. Então você começa a entender que por que eu tenho que trazer isso para dentro do Evangelho? Quando Deus tirou o povo do Egito, uma das coisas fundamentais que Deus falou, ordenou a eles uma nova cultura. Falou, vocês não vão imitar as nações vizinhas. Vocês não vão fazer a mesma coisa que eles fazem, porque eu quero vocês diferentes. Então, por que eu vou copiar? Né? E aí vem Paulo no capítulo 12 de Romanos, diz, não vos conformeis com este mundo. E dá para separar, porque a gente está falando assim, festa junina gospel. Aí você falou da questão do, vamos fazer uma sopa. Você acha que dá para separar? Como é que a gente faria nesse sentido? A festa junina não pode, mas a gente comeu milho. Você acha que, sem fazer alusão às roupas, pastor Samuel, vou na sua casa aí, vamos comer um milho e comer uma canjica? Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu não acredito que isso teria qualquer associação. O problema é a pessoa associar, ainda escreve, ainda bota lá na faixa da igreja, no banner, festa junina gospel. E aí mudou, agora é festa jesuína. Entendeu? Então, mas é só para poder usar de qualquer forma, subliminarmente, está escondido por trás daquilo ali, uma cultura pagã, um paganismo. Então a gente fica tentando reinventar. Uma coisa que não tinha... Então, festa junina gospel, pro pastor Samuel, fora. É prova. É prova, não é bênção não. Pastor, então quer dizer, carnaval também tá nesse enquadro aí. Eu acho que o carnaval, rapaz, eu não consigo mensurar o que é pior. Mas o carnaval gospel, meu Deus do céu, a gente vai citar, eu tava vendo ontem no Instagram, um pregador, um grande pregador no Brasil aí. Antigamente ele tinha um bigodão, você sabe? Antigamente ele tinha um bigodão empregando na década de 90 lá, aquele bigodão dele. E hoje, na igreja desse pastor, querido, é o que eu disse lá no Instagram, é opinião. Isso aqui não vai... Mas hoje tem uma bateria de escola de samba que sai no carnaval para poder evangelizar. Eu vou te falar um negócio. Eu não vou falar mais nada porque é muito complicado, sabe? É muito complicado. O pastor Samuel já falou aqui, tudo relacionado à festa junina gospel aqui, eu acho que está englobado nisso aí, né? É complicado. Pastor Samuel, tatuagem é bênção ou é prova? Aí vamos para outra questão, né? O indivíduo, de repente, aceita Jesus e lá no mundão da vida dele, ele tatuou muito o corpo. Aí é uma outra situação. É, né? Uma situação, né? Mas o que acontece... Eu sou crente hoje, pastor Samuel. Isso. Quero lá fazer um negócio aqui, e aí? Desenhar um leão, uma águia... Vou desenhar o rosto de Cristo aqui. Rosto de Cristo. E aí? Vou desenhar uma águia aqui, o leão representando o leão da tribo de Judá. Da tribo de Judá, Então, eu só tenho 3 coisas interessantes. Hoje eu já até conversei sobre isso. 3 coisas fundamentais para me dar razão para eu fazer. Ou é funcional. Eu quero fazer uma tatuagem. Qual vai ser a função? Segundo, estética. Qual é a estética que o meu corpo precisa? Eu preciso de botar uma tatuagem em mim para poder melhorar a estética do meu corpo? E terceiro, proteção. Eu preciso de me proteger com tatuagem? Então, eu tenho que ter um objetivo. Aliás, deixa eu aqui falar para vocês o seguinte. Pecado, no hebraico, é traduzido da palavra avon, que quer dizer iniquidade. Iniquidade quer dizer desordem, bagunça. No grego é amartios, que quer dizer errar o alvo. Mais propriamente traduzido para o português é falta de objetivo. É que você erra aquele objetivo. Como se você lançar um dardo e errar. Isso. Então, no grego, que é o Novo Testamento, qual é o objetivo de você fazer uma tatuagem?
Para que fim você vai fazer uma tatuagem, marcar o seu corpo? Então, ou é funcional, ou é por questão estética. Por exemplo, se a pessoa perdeu uma orelha. Eu já ia falar, você está justamente exemplo, mulheres que por causa do câncer perderam... Exato. E aí para fazer uma reconstrução ali, fazem uma tatuagem... Mas se ela conseguir reconstituir a mama, é o que seria o ideal. Sim, Tá perfeito. Sim. Por quê? Primeiro, ela aumenta a autoestima. Claro. É algo necessário, é parte do corpo dela. Sim. Agora, quando eu pego uma pintura com algum tipo de tinta e consigo penetrar isso na minha pele, as pessoas não gostam muito que se fala isso, mas já faz mal para o próprio organismo. Claro. Eu já estou agredindo o meu corpo com algo externo. E eu faço essa tatuagem. Aí, para quê? Já vi vários indivíduos assim, que ele não tem mais pele, ele só tem tinta. Cheio de desenho, cheio de desenho dos pés à cabeça. É uma coisa assim, que parece que eu estou dizendo para Deus o seguinte: tu não me fez direito, não. Vou dar uma consertada. Eu gostaria disso mais enfeitado. Então, se eu vou fazer direito. Inclusive, no Antigo Testamento, lá na lei, foi proibido isso, né? Foi dito, nenhuma marca você deveria fazer no corpo. Aí tem de pessoas, mas isso é lá no Antigo Testamento. Nós estamos falando de princípios. Então, são invioláveis. O Antigo Testamento também diz, não matarás. Então, porque o Antigo Testamento eu vou matar, porque foi o Antigo Testamento que disse. Não, são princípios, fundamentos. Por quê? Porque eu sou criatura de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito. E como eu vou ficar agredindo, trazendo coisas para o meu corpo? Eu vi uma imagem de uma mulher, não vou citar o nome, até nem lembro o nome, mas ela foi rejeitada numa escola para dar aula, tá na internet isso, porque ela conseguiu criar aqueles esqueminhas, os 2 chifrinhos aqui, ela fez o rosto dela enfeitado que parece o cão. E queria que a escola aceitava, vou entrar na justiça, que a escola tem que me aceitar. E aí, quer dizer, se não aceita, ainda alega preconceito, né? Aí é preconceito. Como é que eu me transformo num ser, numa aparência macabra... Para crianças ainda. Para crianças, e tenho que obrigar as pessoas a me aceitar, que senão é mal... Mas nós estamos vivendo numa sociedade atual, Pablo, cheias de pessoas que estão manifestando o ridículo. A pessoa ela quer ser ridícula para ser diferente. Eu não quero entender que o rosto que você tem se assemelha ao meu, nós somos semelhantes. Eu tenho que mostrar para a sociedade que eu sou diferente. E esse diferente, eu quero demonstrar que eu tenho um aspecto melhor. Melhor como? Aí a pessoa vai se modificando de tal modo que chega a um ponto que vira ridículo. Se fosse assim, não. Minha esposa falou um dia, eu acho legalzinho, a pessoa faz uma florzinha aqui, faz um desenho, não acho nada demais não. Eu também não. O problema é que isso parece que vira um vício. Né? Você não está mais vendo a pessoa fazer uma simples tatuagem. Vira uma... A pessoa desenha, o cara desenhou a caveira e desenha... Assim, hoje, na sua igreja não, porque é mais tradicional. Hoje, camarada de uma igreja, ele faz uma tatuagem. Ele vai perder a salvação dele por causa disso? Eu acredito que não. Não. Mas, para o Senhor, não deveria. Não deveria, porque não tem o menor sentido. Para mim, no ponto de vista de ser cristão, ele... Tem lógica, não casa com os princípios. Não tem função. Aí, para o outro ponto, não em termos de, olha, Deus vai te rejeitar por isso. Não. Mas não traz nenhum testemunho, nenhuma função objetiva, não muda nada no que diz respeito à proteção do seu corpo. E vai dizer, não, é porque isso aqui expressa para você, porque o seu ego... demonstra que... O que é bom para vocês não é bom para mim, né? Se eu gosto de café, eu não Mas gosto. Aí você é obrigado a olhar a tatuagem que está em mim, né? E se você não se agradar, o problema é teu. Já foi. Então, o pastor Samuel é prova. Pastor Samuel, muita gente mandou aqui, não sei nem se vai dar tempo, né? Mas vamos lá. Cine Gospel. O que é Cine Gospel? Na verdade, é um filme, que eu entendi, né? Um filme para a igreja. É bênção ou é prova? O que você acha? Um filme para a igreja é o que eu disse antes. A partir do momento que tem um propósito, tem um ideal, tem um objetivo... É válido. Acho válido, não tem problema nenhum. Eu indico, às vezes, até um vídeo, um filme, para as pessoas verem, para naquilo ali ter uma edificação, aprender alguma coisa, ou científico, intelectual ou espiritual. A pessoa vai ter lições. Acho importante, é válido. Pastor Samuel, a Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Uma pergunta que chegou pra gente é relacionado a ritmos. Um mandou aqui funk gospel, outro colocou assim, trap gospel, outro colocou aqui sertanejo gospel.
assim, são ritmos. Se você pegar na harpa cristã, a gente tem alguns hinos que são mais acelerados, outros mais lentos, mas não tão com as situações que foram perguntadas aqui, funk, trap, sertanejo. Como é que o senhor vê isso aí? Como é que é legal, não é? Você acha que está imitando o mundo, sendo que aí alguém vai dizer, mas na verdade não está imitando o mundo porque o som não tem propriedade. Como é que você acha essa situação? Vou tornar a dizer a mesma coisa que eu disse antes. O misticismo, a mistura do evangelho hoje se tornou muito comum. A igreja nunca precisou de copiar nenhum tipo de ritmo. O Gunnar Havling, será que dançava funk? Nunca precisou, entendeu? E sempre... Sabe o que era de mais importante que eu acho em várias conversões hoje? Até hoje ainda acontece isso. Pessoa que às vezes dá um testemunho e diz, eu passei em frente à igreja, estavam cantando esse hino. E quando louvavam esse hino, me tocou tão forte que me marcou e eu acabei me convertendo. O Espírito Santo usou aquele hino. O cara vai dizer assim, não, o Espírito Santo usa também o funk. Eu não sei. O Espírito Santo precisa de uma música que propositalmente foi feita com um objetivo de prostituição, de uso de drogas. Não, mas ele usa. É mesmo? Ele usa ou nós impomos para Deus que Deus tem que engolir isso, tem que receber? Não, existem músicas e ritmos que são feitos, são elaborados com outro objetivo. E aí eu trazer isso é querer reinventar o evangelho. Reinventar isso que está lá no... Então, para o senhor não... Porque você vê, por exemplo, é até uma questão cultural. Você vê na África, por exemplo, o senhor tem experiência com missões também, quando eles vão ofertar, a forma com que eles vão ofertar, dançando, se manifestando de uma forma espontânea, mas você vê que ele não é nada forçado, né? Não. É uma coisa, cultural. Nós fizemos, tem 4 meses. Como é que é o termo que fala sobre a respeito das culturas? É transcultural. Nós tivemos, há 4 meses atrás, fizemos online uma formatura de 30 alunos na cidade de Nampula, em Moçambique. 30 alunos online, nós dávamos aula online para esses alunos e eles fizeram a formatura. Eu posso te mandar uns vídeos para você depois postar. Você verem a festa que esse pessoal fez. Eles não têm um instrumento, nem um pandeiro. Só os barulhos dos pés dançando e o som da voz cantando. Não é possível. A minha filha tem 20 anos. Minha filha desceu do quarto dela quando viu eu olhando na tela. Ela olhou na tela assim. Ela começou a chorar e falou, vou sair de perto, não chorar mais. Porque a maravilha de que a gente sentia da graça de Deus naquele culto, naquele trabalho que eles estavam fazendo, de modo assim excepcional, me deixou comovido. Eu vou te mandar uns vídeos para você postar para o pessoal ver. Que coisa maravilhosa. Então, eu digo nem comovido, mas é um tapa na cara da igreja brasileira também, de certa forma. Porque com toda a dificuldade que eles passam, cultuando a Deus de uma forma que cultua, e a gente com tanto recurso, tanto equipamento, às vezes não fazemos. Botamos obstáculo em tudo para fazer. Não dá para fazer. Então, assim, a cultura deles. Então, eles dançam, tem um ritmo. Você percebe, não tem nada sensual, não tem nada que expresse. Porque existe uma coisa interessante que chama-se, eu sempre falo sobre isso, de discernimento de espírito. Quando você vê uma pessoa fazer alguma coisa, já na hora, você discerne que não é Deus ou que é Deus. Você tem que... E Paulo falou isso a Timóteo. Não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Eu posso provar doutrinariamente se o espírito provém de Deus ou não, e posso provar também pela graça de Deus, pelo discernimento de espírito. É um dom que eu acredito que todo crente deveria pedir a Deus. Eu quero ter o dom de discernimento para eu identificar quando é falso e quando é verdadeiro, quando é genuíno e quando não é. Então, uma pessoa pode dançar, eu já vi pessoa dançando na carne, na brincadeira, fingindo que está no espírito, e já vi gente pular e gritar de tal modo que você percebia que era a graça de Deus. Então, até porque cada indivíduo reage de uma forma ao espírito, né? Tem gente que recebe de Deus chorando no banco, quietinho, mas tem gente que não consegue segurar e se conter porque extravasa, né?
Nós vamos ver aí desde o Antigo Testamento, né? Miriam, quando dançou com as donzelas porque atravessaram o Mar Vermelho, algo com a manifestação. Davi, quando dançou diante da arca, e a mulher dele ainda ficou estéril porque murmurou dele. Então, coisas extremamente, momento extremo do Espírito, que o Espírito realmente está consegue realmente observar e entender que realmente... Mas não é uma regra, não é uma doutrina. Claro. É algo excepcional. É algo que pode acontecer com a pessoa num dado momento que você não espera. Por exemplo, alguém sai de casa, né? Nós não somos sensacionistas, eu creio no dom de profetizar, no dom de língua. Então, você não sai de casa, quem tem o dom de profetizar, pensando assim, bom, vou no culto hoje eu vou profetizar. Não existe isso. É uma coisa que o Espírito vai conceder. Você não sabe nem o que você vai fazer. Entendeu? Então, tem que ser uma coisa dominada pelo Espírito e vai ter o discernimento se é Deus ou se não é. Das pessoas que estão em volta, dos crentes que estão cultuando, tem que ir até Deus com discernimento. Pastor, rapaz, são duas perguntas, eu vou juntar nelas aqui. Igrejas, isso aqui, que apagam a luz durante o louvor, que botam jogo de luzes lá. Eu acho, assim, a gente vê mais isso para jovens. Você acha que isso é para poder mexer com o sentimento da pessoa que está ali? E assim também, o que você vê nesse sentido? Assim, eu particularmente, não é porque a igreja apagou a luz que ela é a igreja que vai todo mundo para o inferno. Não. Mas você acha que é válido? Você acha que não tem necessidade? Como é que é isso? Olha só, existe muita coisa, é que eu não vou agora achar o texto aqui, mas quando Moisés tirou o povo do Egito, que Deus começou a dar determinações para ele, como ele ia sair, ele falou, você vai operar o primeiro sinal, porque Moisés já tinha feito várias objeções, mas quando ele falou, você não sai no primeiro, vai sair no segundo, vai sair no terceiro, então Moisés começou a operar sinais diante de Faraó. Só que a Bíblia diz que os sábios de Faraó começaram a fazer os mesmos sinais com as suas ciências ocultas. Então, observe bem uma coisa, onde eu quero chegar nisso aqui? Ciências ocultas. Eu vou dizer para você bem claro, que eu não vou ter medo de falar isso aqui. Tem papai na língua, né? Se você pegar um copo, você que sofre de enxaqueca, experimenta dormir, passar a noite, com um copo de sal grosso do lado da cabeceira da cama. Não é macumba. Desculpa aqui vocês que fazem parte aí da afro, dessas religiões. Não é nada disso. É coisa extremamente científica. Não vou explicar aqui, a gente não tem muito tempo. Bota o copo de sal grosso lá, o que é? Os íons negativos eletromagnéticos do seu cérebro, que estão te trazendo perturbações, te dando dor de cabeça, passa para o sal. Sem problema nenhum. Isso é física. Tem aí físico, homens que pode chegar aí e falar, ele mentiu, não, isso é verdade. Então, o que acontece? A cromoterapia, a questão da luz. Cromoterapia. O cara bota um corredor de sal grosso na igreja. Aí fala assim, depois de você passar por esse corredor de sal grosso, você vai dormir mais leve hoje, você vai se sentir bem. Verdade. Mas não transfira isso dizendo que ele é homem cheio do Espírito, que ele é profeta, ele é homem de Deus, e por isso que está acontecendo é mentira. Aquilo ali são artimanhas para poder te induzir a acreditar que ele é homem de Deus. Entendeu? E a mesma coisa é a cromoterapia. Não, vão apagar as luzes, vão acender. Você pode fazer isso. Isso é o cromoterapia, já diz, é uma terapia. Você pode fazer isso, luz, o médico pode chegar e receitar, acende a luz azul, vai te dar mais calma. A cromoterapia aí. Acende a luz azul, uma amarela, cada uma tem um efeito sobre o teu cérebro. E se você apagar as luzes num ambiente em que você fica iluminando as pessoas que estão ali vendo, dá até um aspecto assim de show, mas não é disso que eu quero criticar. É simplesmente quer promover num ambiente uma situação agradável, que é para as pessoas ficarem com aquela sensação, Deus estava lá. E às vezes você está sentindo uma determinada aflição tão grande, e graças a Deus, que Davi disse bem claro, eu vou dizer bem claro para vocês, que nem sempre, quando você está sentindo confortável, significa que Deus está ali. Porque Davi disse a seguinte palavra, o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
Como eu vou causar sensações no meu cérebro de bem-estar? Isso é físico. Sim. Isso é humano. Aí eu vou dizer que Deus estava ali por causa Só por disso. causa daquelas sensações. Não. De repente você está sentindo a maior aflição da tua vida. E Deus está presente. Deus está contigo. E nem por isso as tuas sensações humanas podem ser aliviadas, mas a espiritual, só Cristo que alivia. O pastor Jorge Amigão diz uma. O pastor Jorge Amigão, já ouvi ele falar, né? Não é dele, mas existe um vazio dentro do homem que só Deus pode preencher. Só Deus. Só Deus. E é o que ele falou, às vezes, né, para poder criar um ambiente. Cara, não precisa de ambiente, não. A gente vê a manifestação do poder de Deus. Eu já vi dentro de casa, dentro de cozinha, dentro do trem, dentro da favela, próximo de boca de fumo. Então, assim, é muito. Vamos criar um ambiente favorável. Eu acho que não Tem uma precisa. história de um homem que ele foi num psicólogo uma vez, porque estava sentindo muita depressão. Isso eu já ouvi vários pastores contar. E certa feita, quando ele chegou no psicólogo, o psicólogo falou assim: ó, eu não estou conseguindo resolver o seu problema, a sua angústia é constante, eu vou te falar o seguinte, na cidade tem um circo, e o palhaço desse circo não tem quem não chegue nesse circo que não consiga rir e ficar satisfeito com o que esse palhaço faz. E o camarada começou a chorar olhando para o médico, olhando, o que foi? O palhaço do circo sou eu. Sou eu que sou o palhaço daquele circo. Então, ele fazia todo mundo ficar Rindo, alegre, feliz, uma terapia, e ele mesmo dependia de algo que ele não conseguia preencher. Então, a mesma coisa, eu vou fazer aqui na igreja, vou montar um cenário para que todos percebam que aqui é um lugar agradável. Não precisa. Imagina Paulo e Silas presos na prisão. Vamos fazer cenário como aqui? Que cenário aqui? Como é que faz cenário aqui? É muito complicado. Nós estamos aí já com, salvo engano, aí quase 2 horas aí, esse papo aí que está sendo bem divertido, bem descontraído aí. Pastor Samuel, tem mais alguma coisa aí para a gente poder passar para o nosso pessoal que está acompanhando a gente nesse canal? O que você quer deixar um recado pessoal aí? Porque eu acho que as perguntas foram muitas, mas assim, a gente não pode... É muito complicado, né? Tem coisas que é interessante, mas a gente não tem muito tempo hábil, né? Tem gente que... Não, eu quero só deixar para todos os que estão nos assistindo aí, estão nos acompanhando e vão ver aí, claro, esse nosso encontro aqui maravilhoso. Se for bom para você, você compartilha com mais gente, né? Com mais pessoas. E aqui é muito interessante, só para poder a gente entrar aí, essa questão aqui do Benção Prova são pontos de vista exclusivos e pessoais. Não é porque, de repente, na sua igreja apaga a luz que a gente não vai deixar de ir lá também, né? Não. Mas o Samuel vai lá também. Se tiver a festa junina gospel lá, ele vai lá pegar depois. Não. São pontos de vista aqui. Já falando aqui depois um debate, a gente vai promover aqui, sobre pontos de vista que as pessoas têm que são diferentes. Quer dizer, a gente é pré-tribulacionista, tem gente que é meso-tribulacionista, tem gente que é pós-tribulacionista. São pontos de vista e são ideais que cada um tem aí, tá bom? Pastor Samuel. Aí eu quero só deixar para os irmãos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero dizer com isso aqui, tudo, que aqui Paulo não diz, sabemos que algumas, várias, nem muitas, são todas, absolutamente todas. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todo problema que nós vivemos são para nos produzir algo importante para a glória de Deus, para que possamos nos manifestar como legítimos filhos dele, nascido da sua vontade, né? E não pela nossa própria predisposição de ser. Porque por mim, o mundo, tem gente que diz assim, o mundo não presta. Quem falou que o mundo tem muita coisa boa no mundo, momentânea, passageiras, efêmeras, mas são, para o momento que você vivenciar, para o momento que você vive, são muito boas. Só que a nossa fé não é limitada somente a esse período de vida que vivemos. Nós cremos na eternidade. E como seres eternos, esse período tão curto de vida aqui é muito pequeno para a eternidade que está preparada para nós. Então,
todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que está acontecendo na tua vida, Deus tem um propósito de desenvolver algo melhor para você no futuro. Lembrando que quando Jesus foi tentado, quem levou Jesus para o deserto não foi o Espírito, não foi o diabo, né? Não foi o diabo, não foi o E diabo. quem levou Jesus para o alto do templo não foi o Espírito, foi o diabo. Aí foi... O Então, Espírito Santo leva para o deserto para depois levar para o monte. O Espírito leva para o deserto para depois enaltecer, porque é o que disse o apóstolo Pedro: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Agora o diabo te leva para o lugar mais alto para depois dizer: salta, lança-te daqui embaixo. Então daqui você de repente está passando por um deserto aí, que Deus te esqueceu, te abandonou. E é isso aí. Pastor Samuel, obrigado mais uma vez aí, tá bom? Deus Espero abençoe. que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal aí. Vamos deixar também as redes sociais do pastor Samuel aqui, o contato dele mais uma vez, para a gente poder estar divulgando esse trabalho aí, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.